Em nossos relógios, 1 da tarde, 50 minutos de volta com seu jornal O Dia News. Só que nós vamos agora direto fazer uma conexão Piauí, Portugal. Vamos conversar com a jornalista piauiense Carliete Nunes. Olá, Carliete, quanto tempo? Seja muito bem-vinda ao Jornal O Dia News. Obrigada, Lívia. Obrigada a todos que acompanham ao Dia TV nesse momento. Boa tarde. Carliete, conta pra gente, como é que está a evolução da pandemia de coronavírus, de Covid-19, neste exato momento em Portugal? Bom, Portugal é uma situação bem diferente da que vem sendo relatada há dias na Itália e na Espanha, que são os dois casos graves aqui na Europa, porque é até interessante porque Portugal faz divisa com a Espanha, mas aqui a gente acredita que o governo tomou as decisões certas no momento certo. Se as fronteiras não tivessem sido fechadas, por exemplo, há pouco mais de um mês, as fronteiras com a Espanha, talvez a quantidade de casos aqui em Portugal seria maior. Lívia, qual é a situação hoje aqui? Já são 535 mortes, de 35 de ontem para hoje, e quase 17 mil casos confirmados de coronavírus em Portugal. Se a gente for comparar com o Brasil, por exemplo, o primeiro de vírus aqui em Portugal surgiu no dia 2 de março. No Brasil foi no dia 26 de fevereiro. Mesmo com essa diferença de pouco menos de uma semana, e é interessante porque a grande quantidade de casos aqui da Europa já estava efervescente já naquela época, mas mesmo assim, no Brasil, os casos surgiram antes. Já nos países onde a grande quantidade de casos de coronavírus já estava sem controle, como Itália e Espanha, e uma das coisas mais importantes que fez com que a quantidade de casos aqui em Portugal esteja crescendo de forma muito devagar, se for comparado a outros países, foi o início da quarentena. A gente já completa hoje, dia 13 de abril, um mês de quarentena, que começou como uma quarentena voluntária, mas hoje é uma quarentena obrigatória. O governo fechou escolas, universidades, museus. Alguns dias depois declarou situação de emergência, fechando bares e restaurantes. E a gente considera que essa foi uma das decisões mais importantes para que a quantidade de casos aqui em Portugal não esteja seguindo a curva assustadora que está acontecendo em outros países, principalmente Itália, Espanha, França e Reino Unido. Como é que tem sido a sua experiência pessoal, você que está com família aí em Portugal, a estudos, como é que tem sido conviver com esta pandemia em território português? Como você falou, eu estou aqui a estudos, meu esposo faz doutorado e eu vim fazer mestrado. Com relação às aulas presenciais, elas estão suspensas há mais de um mês, mas mesmo assim a gente vem assim, virtuais e fazendo os trabalhos da universidade quase que normalmente. Nosso filho de 4 anos também teve as aulas suspensas há um mês, então a grande dificuldade é conciliar dentro de uma estudo, os cuidados com a casa e os cuidados com a criança. Essa tem sido a grande dificuldade. Mas a gente sente que há uma disciplina muito grande entre os portugueses e não há nenhum tipo de questionamento com relação a se o isolamento é ou não eficaz. As pessoas têm noção do risco que é essa doença, têm noção de que não há vacina e nem comprovado para coronavírus e que nesse momento o mais importante é o isolamento social. Então as pessoas estão cumprindo. Tem sido difícil, é complicado, mas a gente tem noção que hoje essa é a melhor saída. Saída apenas para o supermercado, no caso, não é isso, Carliete? Supermercado, farmácia ou para atendimento médico? Farmácia, padaria e só. Isso. Inclusive, hoje foi divulgada uma pesquisa que 75% dos portugueses entende a gravidade dessa doença e entende a necessidade de isolamento social. E o mais interessante é que dentro desse percentual, a maioria das pessoas que está cumprindo arrisca o isolamento é exatamente os idosos, que é o principal grupo de risco para a doença. Portugal também é um país que tem uma idade mais avançada, um número maior de idosos. Para encerrar a tua participação, desde já quero agradecer muito, Carliete, pela tua disponibilidade de participar ao vivo com a gente. E eu queria te perguntar, com base em tudo que você está vivendo, com base na análise dessas medidas tomadas pelo governo português, o que você teria a recomendar aos piauienses que estão te assistindo neste exato momento?
E é isso eu já venho dizendo para muitas pessoas. A gente está em Portugal, mas nossa casa é Teresina, é o Piauí e é o Brasil, e a gente vê com muita preocupação o fato de que uma grande parcela da população ainda não está levando a sério esse problema. Existem possibilidades promissoras da descoberta de uma vacina. Existe a possibilidade de remédios serem eficazes contra o coronavírus, mas de acordo com a ciência, que é o que nós devemos ouvir hoje, não há nada com 100% comprovado de que há uma solução via remédio ou vacina para o coronavírus. Então, dizer o seguinte, para as pessoas que ainda acreditam que isso não é tão grave, observar a situação dos países onde a quarentena foi respeitada, como Portugal, como o Han na China, como a Coreia do Norte, Singapura, e observar a situação das pessoas que, mesmo quando foi decretada a quarentena, que é o caso da Itália, as pessoas não levaram a sério, por isso os casos explodiram muito nos dias seguintes. Só depois que uma grande quantidade de óbitos foram registrados na Itália, foi que os perceberam que era necessário fazer uma quarentena de verdade. Quarentena não é férias, não é passear, não é reunir amigos. Quarentena é isolamento, onde você fica em casa apenas com as pessoas com as quais você já convive. Então, um recado que eu dou para os piauienses, para as pessoas que estão acompanhando a gente agora, nesse momento, não só piauienses, porque a gente sabe que o jornal também é transmitido via internet, é que fiquem em casa, evitem sair de casa, protejam-se e protejam os seus. Carliete, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um grande abraço a você, muita saúde para você e até uma próxima. Tchau, tchau. Eu que agradeço, até a próxima.